Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e no conteúdo de hoje, olha que bacana, nós vamos falar de gráfico de barra. Nós vamos utilizar conceitos de storytelling para deixar o nosso gráfico mais bacana, mais legível, mais limpo, né? Vamos lá, ó. Então eu estou aqui com um gráfico que o Excel gerou automático. Fui lá, peguei meus dados, que são vendas por categoria de produto, né? Vendas anuais, né? Durante um ano de vendas teve esses valores. E para não deixar um excesso de categorias aqui, fiz por aquela ideia do Pareto. 20% das categorias dos produtos que tem aproximadamente aí 80% do valor total. Né? Esse é o conceito do Pareto e ficou realmente muito próximo aqui. Então aqui está o valor, né, um eixo Y, que ele põe esses valores divididos aqui, né, em blocos e essas linhas. Então esse é o padrão, botou lá o Excel, fez esse padrão aqui para mim. Será que é o ideal? Né? Vamos fazer um olhar assim de storytelling, né? Qual que é a ideia? Assim, conceitualmente falando, ó, nós temos uma missão de diminuir o tempo de leitura. O objetivo é diminuir tempo de leitura. A nossa leitura natural é um Z. Nós vamos a nossa visão, né? Nossa leitura vai passando um Z assim vai escaneando, né? Nós vamos escaneando a informação assim em forma de Z. Isso é uma coisa natural, é pelo nosso treino, né? Durante a vida toda a gente leu assim as coisas, né? Então nós estamos habituados a ler dessa forma. Então se o nosso visual segue isso, ajuda na leitura. E também o que der para tirar, que não atrapalhar, não impedir o entendimento da informação, é melhor tirar mesmo. Então vamos lá. Então, seguindo um Z, eu estou colocando um bloquinho aqui simulando que é um gráfico, um dashboard, né? Enfim. Vou escanear assim, a minha leitura vai vir assim. E dependendo de como tiver, se tiver mais de um gráfico, né? Parágrafos mais gráficos com imagens e tudo mais, eu vou ler. Aqui são como se fossem duas linhas, né? Aqui como se fossem duas colunas de informação. De todo jeito eu vou ler em Z. Né? Ou até aqui se for um pouquinho mais elaborado, né? Aqui um maior, aqui dois Z's menores, aqui seriam 3 objetos, né? E de maneira geral eu vou dar mais atenção para esta região aqui, né, superior esquerdo, e vou dar menos atenção para o inferior direito, né, pelo Z, né? Pelo Z o último que vai chegar é esse e o primeiro que vai chegar é esse, então é natural. Vamos lá. Então, qual que é o problema aqui? Qual que é o problema? Olha, eu já me dou logo de cara com um vazio aqui. Eu vou começar a ler, já tem um vazio aqui. Então eu não garanto que a minha leitura vai vir no título ou vai vir nesses números aqui. Então, o ideal era não ter esse vazio aqui. Tá? Já vir logo de cara o título de preferência, que é o mais importante. Eu tenho que ler o título, né? Começar a ler qualquer outra coisa depois do título, né? Que mais que tem aqui? Então aqui, ó, os números são grandes. Eu poderia colocar em milhares ou em milhões, já seria o suficiente. Esse texto inclinado, quanto mais inclinado tiver, mais demora para ler. Então o ideal é que não tivesse nenhuma inclinação, que ele fosse reto, fosse horizontal. Então tem tudo isso aqui que não está ajudando muito na leitura. Vou fazer uma proposta aqui, vamos lá, ó. Minha proposta de modificar isso aqui, ó. Olha, tirei aquele vazio, então a minha leitura já foi logo no título, pá, né? Mudei de colunas para barras. Por quê? Porque assim a minha leitura vai na categoria, o nome dessa categoria e o dado, né? Então a categoria e a informação quantitativa aqui, né? O valor, né? Então dessa forma minha visão em Z fica perfeita. Esse gráfico tá colocar a barra, né? Com o texto aqui assim, né? O texto desse lado, né? O nome da categoria desse lado aqui
eu estou seguindo perfeitamente a leitura em Z. Então eu li o título, li a categoria, né, o que se refere a esse número. Primeiro eu li o que ele se refere para depois ler o número. E assim por diante. E como eu comentei, a informação menos importante aqui, o que é? Dos demais 80% das categorias. Né? Eu estou querendo mostrar aqui, eu estou destacando o 20% das categorias, que são os mais importantes, e estou agrupando todas as outras aqui. Então, o mais importante é o que está em cima. Então, esse aqui está de acordo com o conceito de leitura em Z. E também estou tirando tudo que dá. Né, deixando o número mais curto, tirando linhas, deixando ele mais limpo que der, sem perder informação. Aqui, se eu tirar alguma coisa, eu perco. Né? Se eu diminuir nome, ou se eu tirar esse texto, se eu tirar alguma coisa aqui, eu perco. Então, ficou legal. Uma outra ideia, dando uma pequena variação disso, seria, por exemplo, destacar quem está em primeiro. Aí já é perfumaria praticamente, né? Estou destacando aqui quem está, por exemplo, em primeiro, poderia destacar quem está em último. Enfim. E uma outra ideia seria, por exemplo, dar um destaque diferente para quem está em primeiro. Não seria talvez para esse tipo de informação, mas talvez para se eu estou anunciando um vencedor de alguma coisa, né? Alguma pessoa, vamos supor que aqui fossem pessoas ou setores, e eu estou destacando quem venceu alguma coisa, né? Quem chegou em primeiro, enfim. Poderia ser uma forma, ó. Aqui é quem está em primeiro, ó. Tá vendo? 847, ó. Tá vendo? Eu destaquei aqui, esse primeiro, fiz ele diferente, assim. Né? Uma proposta, tá? Mas seguindo a ideia. Seguindo o Z, seguindo a ideia de importante, mais importante nessa região superior esquerdo. Então, barra com uma categoria só, né, para cada barrinha, né, uma informação. Agora vamos explorar outros tipos de barra. Uma barra em pé, assim, né? A coluna, no caso. Então, aqui tem bem menos texto para ler, né? Aqui eu estou colocando vendas por trimestre. Eu não preciso tombar aqui, né? Fazer a barra. Eu não preciso porque já está bom assim. O que eu poderia melhorar aqui para tornar a leitura um pouco mais rápida é colocar, limpa tudo, deixa o número em cima da barra em milhões aqui, né? Eu disse que é milhões, só para reduzir um pouco de aquele número comprido, ficar um número mais curtinho. Tá bom já. Aqui já ficou legal. Estou seguindo o Z de qualquer forma, lendo o título primeiro e os dados depois. A coluna tem um defeito, talvez, falando em termos de leitura em Z, o título fica embaixo. Mas isso não é um problema grave quando eu tenho poucas barras para ler. Se eu tiver um monte, é melhor fazer ela deitada. E mesma ideia, se eu quiser destacar, tá legal. Vamos explorar mais um tipo de barra, que é agora com cada coluna tendo, por exemplo, duas categorias, por exemplo aqui. É ruim fazer isso aqui com muitas, porque vai dar confusão aqui. Vamos supor que aqui tivesse uma meia dúzia de barrinhas aqui e o outro aqui, já começaria a dificultar um pouco a leitura. Com 2, 3, 4 fica legal. Começar a colocar muito complica. Talvez fosse melhor explorar um outro tipo de gráfico, talvez de linhas, né? Então aqui, ó, repara, já temos um defeito aqui. Eu li toda a informação depois que apareceu a legenda. Ora as bolas. Eu estou pondo no pior lugar do gráfico a minha legenda. Eu já li o gráfico inteiro e não sei do que se trata, o azul, o laranja. A legenda está depois. Então eu vou ler o gráfico inteiro, olhei a legenda lá embaixo. Agora eu volto para o gráfico para ler de novo. Então esse não é legal. Então dessa forma não é o ideal. Vamos fazer uma proposta aqui. Olha só. Então tentei enxugar tudo aqui, ó, joga a legenda para cima, por exemplo. Então
no meu Z aqui, ó, li receita, aliás, li o título, li a legenda e depois comecei a ler os dados. Então, quando eu comecei a ler os dados, já sei o título, já sei a legenda, já entendi. Minha leitura fica bem mais facilitada. Então, aqui eu não vejo muito mais o que melhorar, né? Já está legal. Uma outra ideia, se no caso se a informação for complementar, né? Aqui nós estamos falando de os top 20 e os demais 80. Então sim, então complementa. Os dois juntos dá 100%. Então faz sentido, uma opção aqui seria empilhar, né? Um gráfico de barra empilhada faz sentido aqui. Então, porque aqui seriam as vendas totais, né? Do trimestre, juntando os top 20% e os demais 80%. Faria sentido. Aqui ficou assim, eu estou tentando pôr aqui, mas aí é um problema da linguagem. Tá? O Excel aqui, infelizmente, eu não consegui grudar ele aqui. Mas é o problema da linguagem. Dependendo do gráfico, ou se for outra linguagem, R, Python ou qualquer outro, a ideia é ler rápido, é isso que importa. Então eu não estou preocupado aqui com a linguagem, em automatizar o gráfico. Agora vamos falar só dos conceitos aqui de leitura rápida do gráfico. Então empilhado tá legal assim. Tem mais uma ideia aqui, que é fazer aquele gráfico que fica 100%, para a gente ver a participação de alguma coisa. Então, ó, eu botei aqui, por exemplo, ó, o valor, o quanto que... Aqui é um comportamento por exemplo, essa categoria aqui de móveis, ela tem essa representatividade aqui em termos de valor, tem essa aqui em termos de valor de frete, esta aqui em termos de peso e esse aqui em termos de quantidade de produto. Mas ficou complicado de ler, tá vendo? Tá difícil aqui, tá difícil a leitura. Repara, as cores não estão ajudando, não tá legal isso aqui. Você vê, isso aqui é o automático. Você seleciona os dados, pede para gerar o gráfico, o Excel me dá isso aqui. Eu não posso usar desse jeito, não tá legal. Então vamos fazer uma proposta para melhorar essa leitura. Então o que a gente pode mexer aqui? Bom, levar essa legenda para cima, colocar esse título para a esquerda, trabalhar nessas cores, deixar cores não tão diferentes. Vamos trabalhar nisso. Talvez colocar aqui também, ó, o rótulo, né, a informação da porcentagem em cada um vai facilitar. Vamos fazer uma proposta aqui, ó. Olha só isso aqui. Olha só. Olha como ficou bastante melhor a leitura, né? Bem mais confortável a leitura. Coloca a legenda lá para cima. Olha só como dá muito menos trabalho de entender o dado, né? Eu coloquei o eixo, olha só. Olha o trabalho que dá aqui para ler, ó. Aqui é quanto é, ó, 0, 10%, 20%, 30%. Então eu tenho que minha visão tem que ficar vindo para cá, subindo aqui para cima para tentar imaginar quantos por cento é esse aqui, depois eu volto para cá. É uma demora enorme para ler um gráfico dessa forma. E aqui não. Aqui eu leio muitíssimo mais rápido a informação. Né? Repara, agora eu consigo entender o que está acontecendo. Né? Ó, por exemplo, eu consigo reparar que tem algumas categorias aqui em que, por exemplo, o peso, né, ó, tem muito mais representatividade, né, tem muito mais impacto do que o valor, do que o próprio valor. A quantidade, ó, aqui, ó, por exemplo, tem algumas categorias em que é muita quantidade, né, o valor não representa tanto, mas enfim, agora estou conseguindo ler a informação aqui, estou conseguindo entender, né? E também essas informações, do jeito que eu fiz aqui, a ideia era mostrar assim, essa porcentagem aqui do valor de frete é a porcentagem do total de frete. Nesse caso aqui foi a ideia, né, que eu quis mostrar. Então se eu somar essas porcentagens do peso, vai me dar 100% do peso. Se eu somar essas porcentagens de valor de frete, vai dar 100% do frete. Então não é que eu estou somando esse aqui nessa linha, né? Então a ideia aqui não é de soma, mas é de comportamento, né? Então eu consigo ver
se tem alguma categoria de produto diferente, mas que tem um comportamento em termos logísticos aí parecida. Como, por exemplo, essas duas aqui, ó, automotivo e brinquedos. São coisas bem diferentes, né? Mas em termos logísticos, vamos dizer assim, né? Ó, o valor faturado é muito semelhante, o valor, o gasto com frete é muito semelhante, o peso é muito semelhante, a quantidade movimentada é muito semelhante. Então, você vê, são duas categorias que se comportam em termos operacionais, assim, né, de logística, muito parecido. Então, essa é a ideia de mostrar aqui, mas veja, eu consigo ler agora esse gráfico. E uma ideia, assim, tendo a barra realmente fazendo uma soma para completar, poderia ser assim, ó. O valor do produto mais o valor do frete forma o ticket total, né? Eu fiz uma venda, aquela venda, o valor que o cliente pagou foi da soma do produto com o frete, né? Então aqui eu consigo ver se tem alguma categoria que consome mais frete do que outras, né? Que representa, né? O valor do frete na venda total é mais representativo. Por exemplo, móveis, olha lá, móveis, ó, os dois móveis aqui, ó, e utilidades domésticas, ferramentas de jardim, é onde o valor do frete é mais representativo. Interessante. Então isso aqui é a soma. Então, de novo, é a mesma ideia, estou tentando facilitar a leitura. Então a leitura aqui está rápida? Tá bacana. Uma forma de testar se as cores estão legais é, por exemplo, eu vou tirar um pouquinho do zoom aqui, a leitura talvez não fique tão boa, mas só para a gente ver, a ideia é só realmente olhar as cores. Ó. Eu vou copiar aqui e colar uma imagem. Uma imagem e vou mudar a cor dela para preto e branco. Quer ver? Não é por aqui não. É por aqui, ó. Aqui. Preto e branco. Ó, e agora eu vou copiar essa aqui também. Vou pôr aqui do ladinho dessa. E também vou mudar para preto e branco. Olha só. Repara que preto e branco ficou praticamente igual. Eu estou lendo do mesmo jeito. Então isso é uma forma de testar se eu fiz uma boa escolha de cores. Né? Cores que têm a diferença de uma cor para outra ajuda na leitura. Então eu consegui. Então aqui a escolha de cores foi uma escolha boa. Né? Praticamente não tem diferença de ler ele colorido e ler ele preto e branco. Já esse aqui não dá para ler nada preto e branco, nada. Não dá para entender nada. Então essa escolha de cores não está legal. Teria que fazer alguma outra escolha e testar. Então essa ideia de mudar preto e branco é uma ideia interessante também para testar se a cor está bem bacana. E deixa eu retornar. Bom, gente, esse aqui foi rapidinho, tá? Esse vídeo. Então é uma ideia assim. Depois a gente faz mais, né? Linhas, pizza e bolha de dispersão e outros gráficos, né? Então esse aqui foi barra. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha acrescentado. Fica à vontade, deixem para deixar comentários, o que vocês acharam que a explicação tá bacana. Quiserem acrescentar alguma coisa, fica à vontade. E vamos nessa. Um abraço a todos. Até mais.